Olá, sejam todos muito bem-vindos, vocês de todas as religiões, todos os credos. Meu nome é Sérgio Mota e esse é o podcast dos Adventos Crísticos, no plural, que tem como objetivo esclarecer o que são os adventos e a sua proposta para o momento atual da humanidade. Para isso, vamos seguir a metodologia de cotejar capítulos dos livros que foram escritos pelo nosso entrevistado de hoje, Adolfo Marques. Ele tem mais de 50 anos dedicado à doutrina espírita. Nasceu em 1946 em Valença, na Bahia. Além da sua dedicação à doutrina espírita, formado em física, foi servidor da Justiça do Trabalho e escreveu, né, organizou 15 livros, que são esses que estão aparecendo na nossa tela aqui ao fundo. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Tem alguns aqui no nosso estúdio. E, como eu disse, o nosso trabalho aqui é, ao longo dos capítulos, que vão ser aproximadamente 15 ou 16 capítulos, apresentar o que foram tratados, os assuntos que foram tratados nesses livros, ok? Então, sem mais delongas, Adolfo, eu vou passar a palavra para você, mas antes eu queria dizer que esse QR Code que aparece aí no canto da sua tela, você pode ler o QR Code, que vai remeter para o site dos Adventos, e lá você pode escolher, né, solicitar um livro que você tem interesse, se você quiser aprofundar em algum assunto. Então, você pode fazer o seu pedido diretamente do site. Mais uma vez, Adolfo, eu queria aqui dizer da minha satisfação de a gente poder estar junto, falar sobre esse tema dos adventos. Então, passo a palavra para você, para suas considerações iniciais aí. Não, as minhas considerações já são bem conhecidas, né? É um prazer muito especial estarmos divulgando uma proposta que, no mínimo, já estamos há 3.400 anos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, com o foco sagrado, que quando o planeta estivesse em Aquário, nós estaríamos novamente encarnados. E agora no Brasil, antes em outras partes, em outros continentes, até mesmo em outros planetas, que nós somos seres cósmicos. Então, agora, com o planeta Terra sob a vibração de Aquário, nós estamos apresentando a renovação do cristianismo. Então, isso aí é uma proposta já de milênios. E então, nós vamos materializando, trazendo essas ideias à proporção que nós fomos sendo entrevistados aqui, ali e acolá, que nós temos um vínculo muito especial também com Portugal e com os Estados Unidos, além dos estados aqui brasileiros, que nós também estamos vinculados. Então, o assunto é muito abrangente, é muito abrangente. E só nós temos essa ideia, né, que nós já estamos trabalhando, encarnando e desencarnando, no mínimo 1400 antes de Jesus chegar. E atualmente, 3.400 anos, com esse foco sagrado e consagrado à vida, então a gente tem assim, uma ideia e talvez isso abra a expectativa para a sociedade se dedicar a essa causa. Qual é a finalidade sagrada das nossas existências, das nossas reencarnações? Então, vamos ao que você programou para o dia de hoje. Tá bom. Muito bem, Adolfo. Eu queria, para que a gente ficasse na mesma página, né, como se diz, tanto eu como também os nossos ouvintes, que você falasse um pouco da tua trajetória, tá, pessoal, quando você se aproxima da doutrina espírita lá atrás, a sua relação com o Pai Joaquim, depois, mais adiante, o que aconteceu mais ou menos na década de 90, quando iniciaram as mensagens, né, do plano espiritual para esse evento que a gente vai falar hoje, dos adventos crísticos, e hoje, né? Quer dizer, fazer toda essa trajetória desde quando você chega da Bahia, ainda moço, e o momento atual. Na verdade, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, e mais especificamente em Niterói,
e eu não tinha nenhuma noção sobre o mundo espiritual. Mas recebi um recado levado pela minha irmã, que o pai Joaquim queria me ver, queria falar comigo. Então eu fui ao céu, tinha 16 anos. E quando eu cheguei, ele fez aquele gesto bem humano, com aquele gesto assim, Zenfio. Preto Velho está te esperando há muito. E eu não sabia o que queria dizer. Certo é que eu tinha 16 anos e aquela voz, aquele toque, ele estava falando através de um médium, de um ser humano, um espírito encarnado, Joubert Cândido da Nóbrega e Silva. Certo é que aquilo ali tocou. Porque nós sabemos, como falamos na abertura, nós fazemos parte de um planejamento. Que na verdade a espiritualidade falou. Os adventos crísticos é um planejamento sideral voltado para um planeta. Na imensidão do cosmos, imaginemos a partículazinha chamada planeta Terra. Então, nós estamos aí trabalhando. Quando eu me deparei com o pai Joaquim, na verdade, eu estava me encontrando com Anfion, porque naquele evento que falamos, 1400 anos antes de Cristo, quando nós estávamos encarnados na Mesopotâmia, sob a batuta desse espírito, desse mestre, hoje conhecido no Brasil com o nome de Pai Joaquim de Aruanda, naquela oportunidade, na Mesopotâmia, o nome dele era Anfion. E nosso querido Ramatiz nos fala, o Anfion era médium do Cristo planetário. Isso tudo vai somando e vai despertando do nosso inconsciente, da nossa memória latente, isso tudo foi somando, que graças a Deus eu estou há 6 décadas divulgando essa proposta, não com o nome de Adventos. O Advento tem 35 anos apenas, mas antes já estava despertando, trazendo da minha latência a memória objetiva, um compromisso da minha atual encarnação. Perfeito. Eu queria ainda voltar um pouco sobre a década de 90, né? Então, aí na década de 90, exatamente, né, nós passamos mais ou menos 10 anos estudando internamente sem sabermos nada sobre a proposta dos adventos. Após o desencarne do médium do pai Joaquim, o que eu citei, Jobé Cândido da Nóbrega e Silva. Então, após esses 10 anos, a Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, médium da psicografia, começou a receber as mensagens. Então, ali nós fomos de maneira muito sutil, muito didática, e passamos 10 anos recebendo as mensagens que hoje nós materializamos nesses 15 livros que você citou. Então, de 1990 até o ano 2000. Então, eles elaboraram 7 etapas. E a proporção que foram passando os anos, nós fomos materializando, eles passando as mensagens, e eu fui materializando em forma de livro. Então, o primeiro, Adventos Crísticos, e aí, na sequência, o último é Cristo, Médium de Deus. Então, a década de 90 foi altamente proveitosa. Foi uma década muito especial, porque além da vida existencial, que é normal e comum a todos nós tínhamos um foco na essencialidade, a busca consciente do despertar do nosso Cristo interno para conseguirmos apresentar, sem titubeio, uma proposta desse nível, já que até agora, no planeta Terra, não é no catolicismo, no planeta Terra, ninguém inseriu o Cristo em nenhuma religião do planeta. E, no entanto, a espiritualidade vem e fala, o Cristo é responsável pela vida de todos os reinos do planeta Terra. Então, é um item muito especial e que nós vamos trabalhando aos pouquinhos para o despertar desse Cristo interno latente em todos nós. Latente em alguns, mas tem muitos que já estão conscientes de que são portadores do seu Cristo interno, da fagulha de Deus que existe em todos nós. Perfeito. Eu queria agora entrar propriamente no livro. Eu tenho aqui em mãos uma edição que está um pouquinho já antiga. Ela é uma já tem uma edição mais nova. Mais nova, né? É uma terceira edição de 2013, tá? E a edição que eu estudei, né? Que eu me debrucei para esse podcast de hoje. E já na introdução desse livro, você já nos dá uma boa perspectiva sobre o desenrolar, né? O que vai ser tratado ao longo do livro, e evidentemente o tema central são os adventos crísticos. Então eu queria que você falasse um pouco, né, óbvio de forma abrangente, né, não específica, o que são esses adventos.
Os adventos, conforme todos nós vamos notar na literatura, os adventos é uma reformulação do chamado cristianismo. Como falamos ainda há pouquinho, reformar o cristianismo, reformar a vida mental, as aspirações humanas de nossa encarnados e desencarnados, porque os espíritos que também passaram por aqui tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo, que é despertar o nosso Deus interior, mas nem todos conseguiram dar vazão a esse crístico sentimento. Então, a proposta dos adventos é renovar o cristianismo. Mas renovar o cristianismo é renovar o cristão, porque não adianta querermos renovar o continente se não renovarmos o conteúdo. E o conteúdo do cristianismo somos nós, seres humanos, espíritos eternos e imortais que nós somos. Então, essa proposta é muito abrangente e envolve todos. E aí, na sequência, nós vamos trabalhar principalmente o item curar a nossa alma para que nós tenhamos mais saúde do nosso corpo, porque a saúde do corpo depende da saúde da alma. Então, tudo isso aí é o despertar do nosso Cristo interno, a fagulha do Cristo Criador que todos nós possuímos. Muito bem. Existem referências, né, ao longo do livro a diversas individualidades que contribuem e vêm contribuindo para esse evento chamado Adventos, ok? Mais enfaticamente, a figura de Jesus, que você trata muito recorrente ao longo do livro como Nazareno Mestre, o Cristo planetário, que seria o responsável pela estrutura morfológica do nosso planeta, e as Sagradas Fileiras, que é uma pleia de espíritos, dentre eles o Silvestre, né, que seria aí uma das lideranças orientadoras desse movimento, né? E aí, evidentemente, N encarnados também dentro desse trabalho, né, dentro desse esforço. Dito isso, você pode nos falar um pouco do papel desses seres, né, nesse movimento dos adventos, especificamente o Nazareno, o Cristo planetário e o Silvestre. Queria que você guardasse a Maria para mais para frente, porque eu tenho uma pergunta específica sobre ela. Então, repetindo, nós temos essa noção sobre a fonte alimentadora da vida, porque nós temos hábitos até religiosos, onde achamos que foi Deus que criou a terra, foi Deus que criou a lua, foi Deus que criou as estrelas. Deus é pensamento. Então, os prepostos de Deus que criam mundos materiais. Então, aqui nós colocamos no livro, com muita clareza, que o Cristo, criador da terra, é responsável pela própria vida. E não da vida humana, porque seria restringir uma abrangência tão especial a uma condição humana. Então, todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, vivos e mortos, onde tem vida, tem o Cristo. A palavra Cristo quer dizer amor. Então, qual é a finalidade sagrada da proposta dos adventos? Despertar mais e mais o nosso Cristo interno. Isso que tem sinônimo de aprendermos a amar. E aí, quantos integram o chamado que você citou, as Sagradas Fileiras? Nós perguntamos à espiritualidade. E o Silvestre, como porta-voz dessas Sagradas Fileiras, anunciou que não há possibilidade deles passarem para o plano material a quantidade e os nomes desses integrantes das Sagradas Fileiras. Mas para alguns, eles fizeram citações. No meu caso, Apolônio de Tiana. Ele esteve encarnado naquela época de Jesus, a diferença de pouca idade, e viu as maravilhas que Jesus realizava, usando praticamente somente a voz. Você vê só as grandes maravilhas que Jesus realizou foi utilizando a voz misericordiosa. E o Apolônio de Tiana viu todas aquelas maravilhas. Jesus era médium do Cristo, a fonte da vida planetária. Quando Jesus desencarnou, Apolônio, motivado pela causa sagrada, tudo que ele viu Jesus realizando, ele também fez as maravilhas. A igreja sufocou, mas isso é irrelevante. O mais importante é sabermos que o Apolônio de Tiana hoje é o coordenador, orientador da proposta da renovação cristã. Então, a emoção, a vivência, tudo aquilo que ele viveu, vendo Jesus realizar,
como médium do Cristo, o Apolônio de Tiana passou a ser também médium do Cristo e realizou maravilhas, que é uma pena que a sociedade não registrou. Então, Silvestre foi papa entre os anos 314 e 335 da nossa era cristã. E, como tal, ele conta um pouco da história dele, e nós colocamos no livro a sua história, e hoje foi nomeado por Jesus, quer dizer, atualmente, para ser o porta-voz dessas vozes celestiais que coordenam a vida da sociedade do planeta Terra. Você falou de Maria, já ia falando de Maria. E temos aí o Francisco de Assis, era reencarnação de João o Evangelista, discípulo de Jesus. O papel sagrado e consagrado à vida que o nosso querido Francisco de Assis tem na condução da proposta dos adventos. Apolônio de Tiana, já falamos, José de Arimateia, vamos falar esses conhecidos na Bíblia. José de Arimateia tem um papel gigantesco, utilizando a nossa força interior na condição de expositores da doutrina para despertar em nós a coragem. Porque ele falou que se nós não tivermos assim coragem para chegarmos à administração pública dos governos A, B ou C no planeta Terra, possivelmente nós não atingiremos o objetivo. Então é preciso que adquiramos mérito para recebermos as dádivas do mundo espiritual canalizada pelo José de Arimateia. O Nicodemos, aquele que fez parte da Bíblia, tem um papel especial para todos nós, porque ele pega a nossa voz se nós tivermos convicção. Por isso que é preciso que nós assimilemos a proposta, interiorizemos a proposta para que o nosso magnetismo consiga acionar as consciências de quem estiver nos ouvindo. Então, nesse caso, é uma ligação entre a essência do expositor e a essência do ouvinte. O trabalho de Nicodemos é acelerar a nossa frequência, o nosso vocabulário, o nosso verbo, para da essência de quem fala atingir a consciência de quem ouve. Então, são muitos dedicados a essa causa. Para não tomarmos todo o tempo, nós vamos falando aos pouquinhos quantos integram essas sagradas fileiras. Você que está até agora com a gente aqui deve estar se interessando sobre o assunto, então eu peço gentilmente que você dê um like e se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação dos adventos. Tá? Adolfo, também lá no início do livro existe uma referência sua ao livro do Chico, que é ditado pelo espírito de Humberto Campos, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que, aliás, é um excelente resumo histórico, né? Desde o descobrimento do Brasil até fins do século XIX. O que ele tem de interessante é que o espírito relata os bastidores no plano espiritual para se forjar esse país e, inclusive, essa proposta, né? O papel do Brasil nesse momento atual. Dito isso, eu te pergunto qual é o papel do Brasil, né? O Brasil vem cumprindo, né, esse papel que foi definido lá no plano espiritual para esse momento agora de mudança da estrutura planetária? Então, isso aí nós estamos falando, nós fazemos parte de um planejamento. Então, aos pouquinhos vai se materializando, daqui a pouquinho nós estaremos em condições totalmente diferentes. Porque olhando assim para o lado externo do Brasil, nem todo mundo alcança o que está acontecendo no plano espiritual. Então, a exemplo do livro que você citou, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, editado pela Federação Espírita em 1938, o compromisso que o Brasil tem diante da humanidade e da própria nação brasileira. Então, é apenas para materializar, porque antes, o próprio livro cita, isso por volta de 600 anos antes do nosso momento, a espiritualidade já tinha citado, e Humberto de Campos cita no livro, que Jesus esteve mais perto do nosso plano, isso por volta de 600 anos atrás, e sinalizou. Ele estava aqui nas terras hoje com o nome de Brasil. Sinalizou que para estas terras novas, ele
plantaria a árvore do seu evangelho, da sua mensagem. Então, dali para frente, precisaríamos, nós todos, você, eu e todos nós, reencarnando, preparando o ambiente, também nos preparando no mundo espiritual, para agora apresentarmos a proposta chamada Adventus Crísticos. Então, 100 anos de imediato, né, já podemos antecipar, de imediato, convidados pelo mundo espiritual, aqueles que reencarnariam para descobrir a América, como consequência, descobrir o Brasil, e aí nós vemos tendo encarnações e mais encarnações e mais encarnações, e nesses últimos 500 anos, após o descobrimento do Brasil, nós continuamos reencarnando aqui, ali, acolá, principalmente no continente europeu, para agora estarmos encarnados nesse pedacinho do planeta, nesse pedacinho do continente americano, nessa terra chamada Brasil, e implantarmos a proposta da renovação cristã. Então, quando Humberto de Campos citou, quando a espiritualidade citou, utilizando a sensibilidade do inquestionável médium Chico Xavier, já era para nós estarmos aí nesses últimos 500 anos trabalhando de maneira mais objetiva. Porque de maneira subjetiva, muitos estão empenhados nessa causa. Aí vieram as reencarnações. Não é obra do acaso o Allan Kardec reencarnar no Brasil com o nome de Francisco Cândido Xavier. Não é obra do padre Manuel da Nóbrega se dedicar a essa causa com o nome externo de Emanuel. Não é obra. Então, nós estamos obedecendo a um programa espiritual chamado A Predestinação Espiritual do Brasil, que está sendo materializado nesta fase do nosso planeta. Então, não nos dediquemos às causas externas, políticas, sociais, financeiras, econômicas. O papel do Brasil é reorganizar a vida de uma humanidade, e o ponto centralizador é a nossa evangelização. Perfeito. Eu quero falar agora sobre o capítulo 4, né, que trata da existência do que se denominou Arca do Desconhecido, tá bom? Essa arca, ela se encontra no plano espiritual e ela contém as mensagens, né, originais da passagem de Jesus na Terra, né, daquele momento. Eu queria saber de você, primeiro, se há algum conflito, alguma contradição entre os 27 evangelhos canônicos, tal como a gente conhece hoje, né, e o que está de fato nesse plano espiritual. Notando que uma parte disso que está no plano espiritual foi recebido na década de 90, que a gente citou agora há pouco, pelas mensagens psicografadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Isso é um assunto bem abrangente e nós vamos sintetizar para dar uma noção. Todos os nossos atos são registrados no éter cósmico, no chamado pelo Oriente de arquivo acásico. Aí entra a lei de causa e efeito. Toda causa gera efeito. Então, com esse esclarecimento de que toda causa gera efeito, nós deveremos estar elaborando uma vida mais saudável, porque Jesus foi muito claro. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, só em nós estarmos encarnados no Brasil, já deveríamos estar muito atentos a uma encarnação tão especial. Então, se tudo que a gente faz, todo ato ou toda ação gera reação, Jesus, como todos nós, teve ação. Tudo que nós fizermos, tudo que ele fez, está registrado no chamado arquivo acásico do planeta Terra. Então, é essa mensagem que ele chama a Arca do Desconhecido no plano espiritual. Isso é também a nossa história, não a de Jesus é dele, cada um de nós tem a sua própria história. Então, também faz parte da nossa história. Então, qual é o foco centralizador da proposta dos adventos? Trazermos que algum médium de qualquer pilar da sociedade, não precisa ser pilar religioso, quantas pessoas magníficas, maravilhosas, evangelizadas nos 4 pilares da sociedade,
o científico, o social, o artístico e religioso. Então, que algum médium tenha acesso e consiga verbalizar para a sociedade planetária o que Jesus verdadeiramente falou, que é muito distante daquilo que está materializado na Bíblia Sagrada, o Evangelho cristão, que nós, em função da nossa pequenez espiritual, comercializamos. Como diz o Silvestre, nós transformamos o patrimônio moral de uma humanidade, o Evangelho cristão, em mercadorias de compra e venda. Então, quando nós ou alguém tiver acesso a essa mensagem registrada no arquivo acásico do planeta Terra, nós vamos ter uma noção entre a distância do que se conhece e a realidade que Jesus falou. E aí, esse mesmo material, nós já mandamos o livro, esse livro que você está mostrando aí, esse livro nós já mandamos 4 exemplares para o Vaticano. E recebemos carta do Vaticano, Secretaria de Estado do Vaticano, acusando o recebimento. Nós mandamos esses mesmos livros para a União Europeia, o governo de Portugal, que também tem um papel muito importante nessa transição, e para os ministros do Brasil. Todos eles registraram o recebimento. Então, é um momento muito especial. É uma pena que nós não temos recursos, mas de agora em diante vamos aproveitar essa oportunidade que a tecnologia nos oferece para divulgarmos uma proposta dessa magnitude, né? Então, o arquivo acásico é para todos nós. Então, quando a sociedade tiver consciência ou tiver mais conhecimento de que toda ação gera reação, nós vamos ter uma vida muito mais polida, muito mais consciente e, possivelmente, nós deixaremos de reclamar. Porque Deus não castiga, Deus não pune. Ele sempre oportuniza para que nós consigamos transformar os nossos momentos mais difíceis em impulso para o nosso crescimento interior. Então, Deus é bom, mas acima da bondade de Deus está a sua justiça. Por isso que nós temos que pagar ceitil por ceitil. Muito bem. Mas você não respondeu a minha pergunta. Existe algum, não precisa citar, evidentemente, todas, mas existe algum ponto que seja de muita contradição entre o que está no... No próprio livro nós colocamos, eu já ia esquecendo, a última ceia, que foi a primeira mensagem tirada da arca, foi a última ceia, aquele momento sagrado em que Jesus se despedia, num gesto de gratidão àqueles que se dedicaram a acompanhá-lo. E aí ele se despede. E ainda traça, em 7 itens, ele traça como seriam ou como conduziriam a sua mensagem. Então, linda, linda, linda mensagem. E o Vaticano sabe disso. O Vaticano, aqui do plano material, sabe dessas verdades. Desde que a mensagem chegou, no início de 90, nós materializamos e passamos a divulgar, porque é um item muito especial. Então, ali, eu não vou lembrar ao pé da letra, mas é lindo, lindo, lindo o que Jesus fez. Aí seria normal, né? Imagina um anjo daquela hierarquia, daquela magnitude, acusando A, acusando B, nada. Ele só agradeceu ao Cristo, o Criador da Terra, pela oportunidade de estar servindo aos homens, esclarecendo uma sociedade e agradecendo àqueles que abandonaram a sua necessidade existencial para se dedicar a uma realidade essencial. Então, a mesma mensagem que está no éter cósmico do planeta Terra está materializada no Vaticano. E nós descrevemos até o ambiente, o baú, que o Vaticano, ou os seus representantes atuais, né, nós estamos falando desde 1990, sabem, todos eles sabem. Se não souberem, é por descuido. Mas a espiritualidade, e o Vaticano tem muitos médios, lá eles têm trabalho mediúnico, trabalhos espíritas, lá, então, está precisando é transparência, nós assumirmos a realidade. O trabalho mediúnico não é uma particularidade para espírita, isso é uma constante universal. Quanto mais se evolui, mais se dedica a essa causa que transcenda a existencialidade. Muito bem. Vamos dar um pulinho agora no capítulo 45, ele se chama A Reforma, que eu reputo ser um dos pontos centrais, né? Não só do livro, mas também dos próprios adventos.
Eu vou fazer uma citação literal aqui. Ele inicia assim, abre aspas, não adianta propor a reforma externa do cristianismo se não houver antes a reforma interna do cristão. Ou seja, estamos tratando aqui de uma reforma íntima, né, interior, e que sem ela não há mudança externa coletiva. Nos fala um pouco sobre essa reforma interna, Adolfo. Então, pelo grau de evolução que nós já temos, porque as mensagens trazidas do mundo maior, do mundo espiritual para a Terra, é de acordo com a evolução da sociedade que estiver encarnada naquela época, da idade do próprio planeta e vai por aí afora. Então, por exemplo, não basta simplesmente digamos, a vontade. É preciso transformar a vontade, que é um atributo da divindade em nós, em boa vontade. Ora, transformar a vontade em boa vontade, temos que medir as consequências. Então, disse a espiritualidade Silvestre como porta-voz, a reforma é o item mais difícil, mais espinhoso, porque nós, recentemente, há poucos milênios, nós éramos animais. Então, o que é que predomina quando o espírito humano está muito recente, poucos milênios, poucas reencarnações, na escala da eternidade, na condição nominal. Então vai predominar sempre a ancestralidade animal. Então é por isso que nós temos ainda esses impulsos da agressividade. Observemos o verbo de a grande parte da sociedade. Quanta coisa que é verbalizada, gente, mas não sei, eu não já tenho a noção de que toda ação gera reação, mas está predominando em nós o animal. Então a reforma do cristianismo começa individualmente. Primeiro passo, a reforma pessoal. Segundo passo, os que estiverem mais próximos de nós, pelo magnetismo, pela entonação da voz, pelo exemplo, quer dizer, pela vivência, nós estaremos dando ajuda a quem estiver mais próximo. Daqui a pouquinho nós estaremos muito mais bem qualificados. Já vamos dar uma ajuda à sociedade, ao coletivo. E a quarta etapa dessa reforma é a reforma doutrinária. Então, não adianta querer modificar a postura dos seres humanos, começando pelo Evangelho. Tem que primeiro levar reforma pessoal, reforma dos mais próximos, que é a coletiva, reforma para o conjunto social. Vamos ver se nós conseguiremos chegar na atual encarnação, para então começarmos a trabalhar a doutrinária. Porque se eu continuo com as minhas ideias, continuo com a minha biologia se sobrepondo à minha ideologia, a reforma doutrinária é atirar pérolas aos porcos. Então estejamos, primeiro, reforma pessoal, reforma o mais perto de nós, reforma da coletividade se nós tivermos respaldo e reforma doutrinária. Então, a reforma, e eles até passaram um acróstico sobre a palavra reforma, como que nós precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo. E aí dá para se perceber quando a pessoa está melhorando ou está adquirindo mais consciência qual a finalidade sagrada de nós estarmos encarnados. Porque muda tudo. Muda o nosso olhar, muda o nosso semblante, muda o nosso magnetismo, a entonação da nossa voz, tudo muda. A proporção que nós vamos despertando o Cristo interno, a fagulha de Deus que nós somos portadores. Muito bem. Eu acho interessante aqui, mais para efeito didático, talvez, a gente tecer uma comparação com a reforma que foi feita no cristianismo, né? Iniciada por Lutero no século XVI, onde ele tinha alguns pilares, né, dessa reforma. Era uma crítica ao Estado da Igreja Católica, né, naquela época, e ele propõe, na verdade, questiona 3 pontos, né, o Lutero. O primeiro são as indulgências, né, a corrupção que ele aponta no seio da igreja e a venda de cargos e relíquias da igreja. Tá? Mas, de novo, aqui, a minha percepção é de que Lutero ele propõe, sobretudo, uma reforma externa, né? Mas para a gente fazer uma comparação com a reforma proposta pelos adventos. E
Dentre essas 3 críticas, ele abre para uma proposição normativa, né, da própria, que seria a base do protestantismo, né, e essa proposta normativa, de novo, em muitos aspectos, ela nos leva para uma normatização externa, exterior, e não para a reforma interna do indivíduo. Tá? E eu falo isso porque, e aí fazendo outra citação literal, na página 258 desse capítulo da Reforma, você fala lá, ó, o cristianismo renovado não precisa, pelo que se percebe, de compêndios literários, regras, rituais ou normas de procedimento, evitando-se assim que os mais acanhados reduzam o infinito aos limites de sua forma mental concreta, criem normas e eternizem os seus conceitos, por acharem que o que conceberam a verdade absoluta em um universo em eterna evolução. Então, queria derivar aqui em 2 perguntas, né? Primeiro, você percebe essa não intencionalidade de não criar normas para a proposta dos adventos, vis-à-vis a toda uma normatização que existiu tanto na Igreja Católica, que existe até hoje, como, por exemplo, você tem que ir à missa aos domingos, você tem que comungar, você tem que, né, se confessar uma vez por mês, e também existente no próprio protestantismo. Então, eu queria falar especificamente sobre essa questão, a ausência ou não de normas. Então, o que acontece? Quando a proposta chegou, já foi trazendo a ideia, né? Apresentando material didático para nós nos melhorarmos. Então, a proposta, até botamos no livro, a proposta de Lutero foi gigantesca para a sua época. Mas nós estamos num universo em eterna transformação. Nós comungamos com o eterno vir a ser. Então, sem combatermos aqueles que nos antecederam com as suas orientações, com as suas propostas, certo é que somente agora, porque nós também obedecemos ao calendário sideral. Então, a Terra, no signo anterior, estava sob a vibração de peixes. Quem estava encarnando em peixe era para despertar a sua fagulha, chamada Cristo interno, a capacidade de amar. Quando nós estávamos ali encarnados, em peixes, trabalhando a nossa sensibilidade para exteriorizarmos amor pelo Criador e naturalmente pelas criaturas, porque quando a Terra adentrasse Aquário, nós estaríamos trabalhando o mentalismo. Então é por isso que somente agora, numa fase bem difícil, bem complexa, chamada fim dos tempos, chegada do Apocalipse, transição planetária, separação do joio do trigo, esses nomes fabulosos que nós todos já assimilamos, imagina, exatamente agora, porque no momento seletivo, os espíritos mais acanhados para praticarem, assimilarem a proposta da renovação de um propósito tão nobre, trazido pelo anjo do nosso mundo, Jesus de Nazaré. Imaginemos as agruras que um anjo daquela magnitude sofreu para chegar ao plano material, trazer de viva voz uma mensagem e nós estarmos aqui dedicados a outras causas. Então é por isso que o advento veio exatamente agora, com o planeta adentrando o Aquário, que era da força mental, era da força da alma, era a força do espírito. Então é por isso que nós temos aí, segundo as profecias e segundo o Apocalipse, 2/3, quer dizer, por volta de 67% dos espíritos terrenos, encarnados e desencarnados, vão deixar o planeta Terra. Então nós vamos ficar, após essa seleção, nós vamos ficar apenas com 1/3. E essa seleção não é uma fantasia religiosa do passado, é pela carga energética que cada um tiver no seu perispírito. Então é um processo natural. Não tem ninguém para apontar, você vai, você fica, você é melhorzinho, você não vale nada. Simplesmente pela carga energética do nosso perispírito. E aí muita gente deixa de comer isso, deixa de beber aquilo. Ótimo, ajuda, mas a maior carga é a vida mental. Porque não existe nenhuma força superior à força mental. Olha, nós estamos no planeta Terra, temporariamente.
planeta Terra. Quem a criou? Uma consciência criada por Deus, que hoje já está na graduação de um espírito, de um Cristo, né? E esse Cristo, criador da Terra e alimento sagrado de todas as vidas do nosso planeta, é igualzinho a nós. A única diferença é que ele está mais experiente de Deus. E, no entanto, olha o que nós fazemos com o nosso Cristo interno. Então, é por isso que é preciso que nós agora, em Aquário, trabalhemos muito mais a nossa força interior. Despertemos a divindade que nós somos, para que o nosso magnetismo, a nossa voz, tudo que partir de nós, leve um quanto de energia para despertar qual é o sentido sagrado da nossa encarnação. Muito bonito isso. Eu queria só, por fim, para encerrarmos essa parte da reforma, ainda tecer uma comparação com a reforma proposta por Lutero, né? E tem um ponto que ele chama de somente a graça, que a salvação não pode ser merecida ou conquistada, é um resultado da graça divina. E na proposta dos adventos é exatamente o oposto. Eu acho importante a gente sublinhar isso, porque a salvação ela vem da própria reforma íntima, né? Ela é adquirida pelo indivíduo, não é isso? Não, se nós já nascêssemos puros, livres, santos, qual é o sentido, qual era a finalidade das reencarnações? Então, Deus, quando cria mônadas simples e ignorantes. Isso aí está na Bíblia, está no Evangelho cristão. Simples e ignorantes. Então, é aquele filho pródigo que se afasta do seu pai, ou seja, que se afasta de Deus, reencarnando nos universos materiais, aqui, ali, acolá, e em determinado momento sente saudade desse pai, ou sente saudade desse Deus. Então, a nossa fase atual, nós que estamos temporariamente na Terra, é a fase do nosso retorno consciente a Deus. A espiritualidade chama, é momento da nossa reversão. Como a grande maioria, ou seja, 2/3 da sociedade, dos espíritos da Terra, cada planeta recebe uma quantidade de espíritos. A Terra recebeu 30 bilhões de espíritos. Nós estamos com 8 bilhões encarnados, 22 desencarnados. No total, 2/3, 67%, possivelmente não adquiriram as qualidades éticas e morais para continuarem na Terra. Então, é por isso que nós estamos muito, muito, muito dedicados a essa causa. Então, a citação do Lutero é válida para a sua época, porque pela nossa pouca evolução, pela nossa pouca capacidade de interpretar. Mas hoje nós já aprendemos, sem mérito não há salvação. Então é preciso conhecer, esforço pessoal. Não é obra de Deus. Deus é tão perfeito que nos deu um tal de livre-arbítrio para que nós fizéssemos as nossas escolhas. Você vê só a grandeza da livre-arbítrio. É muita segurança, é a lei do Criador. E ele é perfeito. Muito bem. Bem, agora sim, vamos falar de Maria. Maria, ela é tratada no capítulo 56, o título Maria, Patronesse dos Adventos Crísticos. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, do papel da Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, nesses adventos. Então, não vamos falar muito, por causa do nosso horário que está terminando, mas Maria, ela foi nomeada pelos céus como patronesse da renovação cristã. Então, tudo que nós podemos imaginar, não só no Brasil, mas no planeta Terra, independente de religião, que as religiões são criações humanas. Fomos nós que criamos as religiões, né? Então, o importante é a finalidade sagrada da vida. E Maria patrocina todo esse conjunto planetário. Cabe a ela também uma outra tarefa especial nessa condição de patrocinar. Ela é quem faz a alocação, é ela que faz o trabalho de alocar isso desde 1950, 51, metade do século passado, que ela vem trabalhando para ir alocando os espíritos que vão deixando a Terra. Então, quem foi desencarnando a partir do ano 1950, 51,
já não iriam reencarnar na Terra se não estivesse qualificado para frequentarem uma escola secundária. Isso é trabalho de Maria. E ela tem uma equipe fabulosa. E o Espírito, entre todos os que contribuem com essa tarefa de Nossa Senhora, é a irmã Celina, é a porta-voz de Maria. É excelente o espírito de um grau, de uma capacidade incomum de manifestar amor pelo Criador e pelas criaturas. Mas a sua mãe, quer dizer, a mãe de Maria, naquela época com o nome de Ana, ou a Nossa Santana, também integra a equipe desses espíritos que estão auxiliando nesse trabalho de alocando os espíritos que são levados para as colônias espirituais que vão deixar a Terra quando o planeta higienizador tangenciar a nossa Terra. Então, é um trabalho maravilhoso. Por isso que a reforma é muito espinhosa, porque são muitos espíritos desarmonizados, muitos espíritos revoltados, muitos espíritos totalmente fora da ética e da moral que a liderança máxima do nosso planeta, Jesus de Nazaré, pregou para todos nós. Então, esses revoltados, ou todos esses espíritos tão satânicos, vão deixar o planeta Terra. Então, o trabalho de Maria não é apontar erros, é confortar, dar a eles um quanto de energia, de carinho, de carícia, aquele afago, aquele abraço, para que eles possam ir, passar pelas suas provas, mas sem perderem a elegância. Adolfo, no capítulo 50, que é denominado Sagrada Palavra da Arca do Desconhecido, ele, de uma certa forma, fala da dificuldade dos orientadores espirituais de transmitirem o que está lá na Arca do Desconhecido, notadamente a ênfase na lei de reencarnação e causa e efeito, tá? Então é dito lá que, inclusive, isso foi extirpado, né, dos evangelhos. A gente não encontra, de fato, referência, né, a essas leis nos evangelhos. Por que isso, de fato, foi feito, né? Essa retirada dessa referência às leis da reencarnação e causa e efeito. E qual a importância delas, né? Então, sem a lei da reencarnação, a criação não teria sentido. Então, a igreja pregou a reencarnação e conhecia magnificamente, porque foi isso que Jesus pregou, mas só que a Teodora, esposa do Justiniano, imperador mandatário daquela época, no ano 553 da era cristã, né, pediu à igreja que banisse, que retirasse esse discurso sobre a lei da reencarnação, porque a Teodora, que tinha uma vida aí comprometida com a lei de causa e efeito, pediu para ele, e ele, um poderoso, um homem de poder material, e a igreja aceitou no segundo concílio de Constantinopla. E a partir dali, a igreja não pregou mais sobre a reencarnação. Então a igreja sabe, o católico sabe, os papas sabem, os sacerdotes do cristianismo sabem que a reencarnação é uma constante no universo, não é uma particularidade de nenhum planeta nem de nenhuma religião. Então nós perdemos, agora só até botamos no livro, imaginemos o que seria da humanidade em termos de moralidade, de ética, se nós estivéssemos nesses 1500 anos trabalhando o conhecimento sobre toda ação gera reação. E que a vida é perpétua, a vida é eterna, a vida é sempre, ninguém morre. Você imagina só, a partir de determinada idade biológica, os seres humanos já não vivem mais, já não tem mais uma aura resplandecente, não tem mais uma voz com a amiguice, com a ternura. Envelhecer no planeta Terra é um desespero. Então a pessoa só fala na morte, só vive a miséria. Escuta, nós não somos eternos. Jesus se apresentou 3 dias depois que ele estava na cruz, se apresentou. Então, provando para nós, olha, se nós abraçamos Jesus como nosso guia, ele não mostrou que a morte não existe, e por que nós ficamos nesse desespero? Então, vamos morrer com elegância, isso não tem sentido. Adolfo, infelizmente estamos chegando ao final desse episódio, né?
eu queria que você fizesse suas considerações finais. No próximo episódio, a gente ainda volta nesse livro, né? Ele é muito grande, a gente vai tratar, evidentemente, de outros capítulos, mas eu queria encerrar esse com as suas considerações finais. Eu não sei qual é a palavra melhor para nós passarmos hoje, mas de qualquer maneira é um evento e nós já temos e 300 e poucos vídeos no canal TV Adventos Crísticos. Então esse é mais um que nós vamos colocar. E convidar a sociedade. E o mais importante para mim, na minha individualidade, mas também para as Sagradas Fileiras, para os espíritos que integram as Sagradas Fileiras, o mais importante para mim é o questionamento. Porque não é de se esperar, vamos assim. Não é novidade para nós, já estamos muitas vidas, muitas encarnações, muito representando a divindade, representando Deus, numa linguagem mais objetiva hoje, representando Cristo, representando Jesus. Então, o que mais nós precisamos é de questionamento. O ideal seria para nós todos estarmos sempre participando de seminários. No ano passado, nós fizemos um seminário em Portugal, né? Mas o número de participantes é infinitamente pequeno. E Portugal tem um compromisso sagrado nessa transição, principalmente que é o país do continente europeu que está mais próximo, vamos assim dizer, do Brasil. E porque o número colossal de europeus vão ser transferidos nessa transição para o Brasil. Então, nós colocamos no livro a sacralidade de Portugal servir de trampolim entre esses europeus e o Brasil. E aí nós botamos, o Brasil não vai, digamos, absorver todos que vão vir, mas o compromisso é também da América Latina. São 21 países, então são 20 mais o Brasil. 21 países que estarão empenhados nessa causa dos europeus aqui na América. Perfeito. Bem, te agradeço, você que ficou com a gente até aqui. Fique em paz e até o próximo episódio.